Nós, antes de iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, nós queremos orar neste momento, assentados como estão. Pai querido que estás nos céus, obrigado mais uma vez porque podemos abrir a Tua Palavra e ler os Teus ensinamentos, aprender as Tuas verdades. Derrama sobre nós o Espírito Santo, que o Senhor fale ao nosso coração neste momento. Que o Senhor tire glória para o Teu nome de cada palavra, cada texto bíblico que vamos ler. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. O título do sermão de hoje, Quase no Lar. Foi a Leila que me sugeriu. Ela disse, olha, esse título, Quase no Lar. Vocês sabem que nós seres humanos que vivemos neste planeta Terra, não percebemos, mas nós estamos viajando numa gigantesca espaçonave. O planeta Terra é uma gigantesca espaçonave. Parece que está tudo parado, porque assim quando você está dentro de um avião, lá a 10 mil metros de altura, viajando numa velocidade de 900 km por hora, 1000 km por hora, mas você não olhando para fora, você olha para dentro do avião e está tudo parado, está tudo, parece que nada está acontecendo. Mas você está numa velocidade incrível. Assim também nós, nesta gigantesca espaçonave chamada Terra, nós estamos viajando pelo espaço. Viajamos pelo espaço, a Terra gira em torno de si mesma e ao mesmo tempo vai viajando em torno do Sol, girando em torno de si mesma e girando também em torno do Sol. Em torno de si mesma, ela gira numa velocidade de 1.675 km por hora. Essa é a velocidade em que ela gira em torno do seu próprio eixo. 1.675 km por hora. E ela viaja ao redor do Sol no espaço de 365 dias. Ela dá a volta no Sol numa velocidade de 107 mil km por hora. Para que você faça a ideia, esses aviões que você viaja, que eu viajo, eles viajam na faixa de 900 km por hora. Mas a nossa grande espaçonave Terra viaja a 107 mil km por hora. Por isso consegue dar a volta no Sol no espaço de 365 dias. Mas este nosso Sol não é parado. E nesse Sol, o nosso sistema solar, o Sol, juntamente com todos os planetas que giram em torno do Sol, também o Sol está girando. Todo o sistema solar está girando. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela também está girando. Tudo no mundo se move. A nossa Via Láctea, a galáxia que nós temos, ela se move no universo a uma velocidade de 810 mil km por hora. Dá para você fazer ideia? Vocês percebem que a velocidade vai aumentando? A Terra gira em torno de si a 1.675 km por hora. A Terra gira em torno do Sol a 107 mil km por hora. A nossa galáxia gira no universo a 810 mil km por hora. Como nós não conhecemos nada mais além da galáxia, porque o maior objeto conhecido no mundo é a galáxia. O menor é o átomo. E o maior é a galáxia. O que é que existe depois da galáxia? Nós não sabemos. Mas certamente existe muita coisa. Tudo está se movimentando. A Terra tem estado viajando pelo espaço já por mais de 6 mil anos. Viajando. Já estamos quase no lar. Já está na hora de aportarmos na Nova Jerusalém. Porque o nosso destino é a Nova Jerusalém. Amém. Os próximos anos, esses anos que temos agora para frente,
nós podemos dizer que é o último trecho da viagem. É a última fase da viagem, é a mais conturbada, é a mais complexa, é a mais difícil. Por quê? Porque estes mais de 7 bilhões de tripulantes da grande espaçonave Terra, são mais de 7 bilhões de seres humanos vivendo dentro dessa espaçonave, eles estão nervosos. Eles se tornaram pessoas violentas, se tornaram pessoas impacientes, porque é uma viagem que está durando por milênios. E outra coisa, queridos, essa espaçonave Terra, ela tem sofrido avarias, tem sofrido acidentes, tem sofrido maremotos, terremotos, tsunamis. Então, o planeta Terra é como se fosse uma espaçonave que foi atingida por raios. E agora parece que está tudo com sinais de alerta por todos os lados. Sistemas de alarme soando por todos os lados. E as pessoas estão apavoradas. Muitos tripulantes da espaçonave Terra já perderam o senso de direção e já não sabem nem de onde vieram e nem sabem para onde estão indo. Este é o pior de tudo. Quando você perde o senso de direção. Quando você não sabe de onde veio e não sabe para onde vai, então qualquer lugar para você serve. Mas, queridos, Deus não nos criou para qualquer coisa. Deus não nos criou para qualquer lugar. Nosso destino é o céu. Amém. Nosso destino é a Nova Jerusalém. Amém. Nós somos filhos e filhas de Deus. O planeta Terra parece mais como uma espaçonave com avarias. Todos os sistemas de alarme estão emitindo sinais de perigo. E à medida que os nossos olhos se acostumam a essa escuridão moral que cobre a Terra, precisamos procurar algumas estrelas no espaço que nos ajudem a ajustar nosso sistema de orientação. Nosso sistema de orientação precisa ser ajustado. Isso tem que ser feito através de alguma estrela que você consiga enxergar. E existe uma estrela. A Bíblia chama de estrela da manhã. É a única estrela que pode ajustar o nosso sistema de direção e dar-nos uma rota. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22 fala dessa estrela. Quando a espaçonave está viajando pelo espaço, eles precisam de estrelas que deem direção para eles. E essa é a estrela que nós precisamos. Apocalipse capítulo 22, verso 16, diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas. Nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, queridos, a resplandecente estrela da manhã é Jesus. Se nós olharmos para ela, nós vamos saber o rumo e a rota que devemos seguir. Nós vamos descobrir de onde viemos e para onde vamos. A Bíblia diz em Isaías capítulo 60, versos 2 e 3, diz assim: Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão cobriu os povos, mas sobre vocês, o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá em vocês, e as nações caminharão à luz de vocês. O mundo pode estar em trevas, mas os filhos de Deus, eles são chamados de luz. Vós sois a luz do mundo. Amém. A luz de Jesus, a luz da resplandecente estrela da manhã, resplandece sobre você. E você traz luz para aqueles que vivem ao seu redor. Traz esperança, traz conforto. Nossa luz é Jesus. Nós sabemos que não viemos de um jardim zoológico. Nós sabemos que viemos do jardim do Éden. É uma grande diferença. É uma grande diferença se sentir filhos e filhas de Deus. E vamos para o céu. Viemos do Éden perdido e vamos para o Éden restaurado. Nosso destino é a Nova Jerusalém. Amém. Uma vez o pastor George Vanderman, um famoso pastor adventista, já descansou em Jesus,
Uma vez ele foi convidado para uma entrevista na televisão, lá na Austrália, na cidade de Sydney, na Austrália, e ali naquele programa de televisão onde ele deveria ser entrevistado, o assunto era a origem do ser humano. Eram 2 entrevistadores. Um era judeu, um dos entrevistadores. E os 2 entrevistadores começaram a conversar, começaram a discutir sobre a origem humana, e o debate esquentou tanto que eles esqueceram que os 2 estavam ali, não para discutir, mas para entrevistar o pastor George Vanderbilt. Esqueceram o pastor George Vanderbilt. E começaram a discutir os 2. A certa altura, o pastor Vanderbilt pediu a palavra e disse: se as nossas ideias acerca das origens são confusas e deturpadas, nossas ideias a respeito do destino futuro também serão confusas e deturpadas. Se as nossas ideias sobre o começo do mundo são vagas e indistintas, nossas ideias sobre o seu fim serão da mesma natureza. Queridos, nós deveremos ter muito bem assentado na nossa mente a nossa origem. Somos criaturas de Deus, mas nós somos mais do que criaturas. Nós somos filhos e filhas. Porque criatura é aquilo que é criado. Mas nós não fomos só criados. Nós fomos gerados. E quando nós falamos fomos gerados, é gerados pelo Espírito Santo. Isso coloca uma intimidade entre você e o Pai Celestial, porque não é entre você e o seu Criador. Porque essa relação entre a criatura e o Criador existe entre anjos e Deus, existe entre a natureza e Deus, mas você como filho e filha não é a relação de uma criatura com o Criador, é uma relação sim de filho e pai. É mais íntima, é mais achegada, é mais mais informal. Uma criança, o pai pode estar reunido pode ser o presidente dos Estados Unidos, numa reunião a portas fechadas, a criança, o filhinho, ele entra lá, abre a porta e entra, ele não quer nem saber se pode ou não pode, ele entra lá e corre pro colo do pai e abraça o pai. Queridos, a relação entre um pai e um filho é uma relação que não existe entre Deus e os anjos, só existe entre Deus e você, pai e filho. Jesus Cristo mostrou quão íntima era a sua relação com o Pai do céu, mostrando para você e para mim, é assim que eu quero que você se relacione com o Papai do céu. Peçam tudo, agradeçam tudo, chorem quando precisam chorar, enfim, abram o coração, desabafem. Jesus falou abertamente com o Pai, dizendo: eu não quero beber o cálice da morte. Por 3 vezes ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele tinha liberdade para falar para o Pai: Pai, não existe uma outra maneira de eu salvar a humanidade sem morrer na cruz? Tem um outro jeito? É possível eu não beber o cálice da morte? E o pai dizia: não, filho, não tem outro jeito. E pela 2ª vez o filho veio e perguntou de novo, e pela 3ª vez veio e perguntou de novo. Ou seja, ele tinha uma intimidade, uma liberdade de filho falando com o pai, sem medo do pai ficar zangado. Queridos, essa intimidade você tem com o Pai Celestial. Que bom pensar assim, que somos filhos e filhas de Deus. E aqui diz, em 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. 2ª carta de Pedro, capítulo 3, verso 13. Veja o destino, veja o futuro que Deus reserva para você. A 2ª carta de Pedro, o capítulo 3 e o verso 13. Aqui nós lemos: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Essa terra está poluída, essa terra é uma gigantesca espaçonave que já sofreu várias avarias,
Mas nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça de Deus. Enquanto a trindade satânica de Apocalipse 13 está trabalhando duro para a implantação da nova ordem mundial, os 144 mil filhos e filhas de Deus estão visualizando um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse capítulo 13 mostra uma trindade satânica formada pelo dragão, que é Satanás, pela besta que subiu do mar, o poder papal, e a besta que subiu da terra, que é o poder dos Estados Unidos da América do Norte. Essa tríplice aliança para dominar o mundo e implantar a nova ordem mundial. Queridos, mas nós, o povo de Deus, estamos esperando um novo céu e uma nova terra. Antes de iniciar o juízo dos vivos, antes do povo de Deus ser selado pelo selo do Deus vivo, porque os mortos já começaram a ser julgados e selados desde 1844, mas os vivos ainda não. Mas no momento em que for aprovado o decreto dominical neste mundo, neste planeta, quando for implantada a lei dominical de uma maneira forçosa, obrigatória, o povo de Deus vai começar a ser selado pelo selo do Deus vivo. E o selo do Deus vivo é o sábado. Amém. Em contraposição ao sinal da besta, que será o primeiro dia da semana. Queridos, nesse período será o período do julgamento dos vivos. Os vivos serão julgados e salvos, e os vivos serão julgados e riscados do livro da vida, ou seja, nomes serão mantidos no livro da vida e nomes serão riscados do livro da vida nesse período. A profecia fala desse período que vai começar não no anonimato. O julgamento do povo de Deus na terra não começa no anonimato. O julgamento dos mortos não aconteceu e não começou no anonimato. Eu não sei se vocês se lembram, mas o juízo dos vivos, aliás, o juízo dos mortos, que começou em 1844, não começou no anonimato. Por quê? Porque antes de 1844, várias coisas ocorreram anunciando que estava chegando o juízo. A mensagem foi dada no mundo todo. Mesmo Martinho Lutero, que viveu no 16º século, 1500, nessa faixa, 1517 foi quando ele iniciou a reforma protestante. Martinho Lutero dizia: o juízo, ele está a cerca de 300 anos distante do nosso tempo. Ele viveu 1500 e pouco. Exatamente. Cerca de 300 anos depois começou o juízo. Pelo estudo da profecia, Martinho Lutero entendeu isso. Guilherme Miller entendeu isso. Por isso eles pregaram 1844 como o início do juízo, que eles pensavam que era a volta de Jesus, mas era o início do juízo. Os mortos começaram a ser julgados em 1844. Mas houve o quê? Um grande terremoto chamado Terremoto de Lisboa em 1755. Aí houve o escurecimento do sol em 1780, 19 de maio. Depois houve uma grande chuva de estrelas, dia 13 de novembro de 1833. Todos sinais proféticos anunciando a chegada do grande juízo, que começou em 1844. Mas, queridos, agora nós vamos ter o juízo dos vivos. E o juízo dos vivos não vai começar em segredo, às ocultas, sem ninguém saber. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse capítulo 6. Deus vai anunciar a alto e bom som a chegada do juízo dos vivos. O que é que você entende por juízo dos vivos? Juízo dos vivos é o selamento dos vivos. Selou, julgou. Uma pessoa selada pelo selo do Deus vivo está selada pelo caráter de Jesus para a vida eterna. Quem for selado com o sinal da besta estará selado com o caráter de Satanás para a morte eterna, para a perdição. O selamento sela o nosso caráter. O caráter de Jesus em você ou o caráter de Satanás nos ímpios. Esta é a obra do selamento. É a obra do julgamento dos vivos antes que a porta da graça se feche. Isso vai acontecer. Mas não vai acontecer assim de forma secreta. Por quê? Deus diz
que não tem interesse em fazer isso de forma secreta. Abra a Bíblia então, vamos ler em Apocalipse capítulo 6 e o verso 12 em diante. Capítulo 6, verso 12 em diante. E havendo aberto o sexto selo, estão comigo aí? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Coloque grande nisso, irmãos. Quando a Bíblia diz que é grande, o tremor de terra é muito grande. Não é um continente que vai tremer, é a terra. Esta gigantesca espaçonave vai tremer, um grande tremor de terra. E eis que houve o tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Na sequência, o grande tremor de terra, logo em seguida, o quê? O sol escurecendo, a lua em cor de sangue, e na sequência, verso 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Na sequência vem a queda das estrelas, de forma que quem assistiu o grande tremor de terra, também assiste o escurecimento do sol, também vê a lua em cor de sangue e também assiste a queda das estrelas. Isso vai causar um impacto naqueles que assistirem esses sinais proféticos, porque Deus está usando o céu, está usando os poderes do céu para alcançar aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Deus não quer que as pessoas sejam julgadas sem saber que estão sendo julgadas. Que tragédia alguém ser julgado sem saber que está sendo julgado. O que vai acontecer? Vai ser condenado? Qualquer pessoa que é julgada sem saber que está sendo julgada não se prepara, não toma as devidas medidas, as precauções. Então, queridos, Deus não vai julgar sem avisar. Deus vai avisar com um grande tremor de terra, com escurecimento do sol, lua em sangue, queda das estrelas, e mais ainda, verso 14, o céu vai se retirar como um livro que se enrola. Não importa o lugar da terra que a pessoa viva, ele vai ficar sabendo. Porque isso não vai atingir um continente, um país, vai atingir o planeta Terra. O céu vai ser enrolado como um livro que se enrola. E o que vai acontecer nesse período? Todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ilhas e montes vão ser movidos dos seus lugares. É impossível não perceber o que vai acontecer. E o povo vai estar apavorado, buscando respostas. O que é isso que está acontecendo? E o povo de Deus, que estuda a Bíblia, estuda as profecias, estuda o Apocalipse, o povo de Deus tem a resposta. Eles podem dizer o que está acontecendo. Amém. Deus espera que você, meu querido irmão, tenha uma resposta, porque as pessoas vão perguntar. Os repórteres vão correr atrás dos adventistas, dos que estudam a Bíblia, e vão falar: vocês têm alguma explicação? Porque a ciência não tem explicação para o que está acontecendo. Um terremoto dessa magnitude, um escurecimento do sol que não é um eclipse, e essa chuva de estrelas, e essas ilhas e montes se movendo dos seus lugares, onde está a explicação para isso? Na palavra de Deus. Isso a Bíblia diz que vai ocorrer, anunciando a chegada do selamento, ou seja, julgamento dos vivos. E qual é a prova que eu tenho, a evidência bíblica que eu tenho para afirmar que isso vai ocorrer um pouquinho antes de iniciar o juízo dos vivos? Por quê? O capítulo 7 de Apocalipse. Abra sua Bíblia aí. Na sequência do sexto selo. O sexto selo vai do capítulo 6, verso 12 em diante. Lembre-se que o capítulo 7 está dentro do sexto selo. Está claro isso aí? O sétimo selo só é aberto no capítulo 8, verso 1. Então, queridos, do capítulo 6, verso 12, quando abre-se o sexto selo, você percorre por todo o capítulo 7, até o final do capítulo 7. Você está dentro do contexto do sexto selo. O sexto selo começa com grande tremor de terra, escurecimento do sol, lua em sangue, queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. E aí no capítulo 7 o que acontece? Dentro do sexto selo ainda, capítulo 7, verso 1. E depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, norte, sul, leste e oeste.
Os anjos estão retendo para que a terra não seja destruída, porque a porta da graça não se fechou ainda. Esse é o período em que a maior conversão de todos os tempos vai ocorrer. Amém. Esse é o período da maior conversão de todos os tempos. Por isso os anjos ainda estão segurando os 4 ventos, para que a terra não seja destruída. E aí diz, nem um vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E o verso 2, capítulo 7, verso 2, e viu outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o quê? O selo do Deus vivo. A expressão selo do Deus vivo aparece uma vez na Bíblia. A expressão selo do Deus vivo aparece uma vez na Bíblia. E aparece no 6º selo. Por quê? Porque o 6º selo é o selo do selamento do povo de Deus. É quando o selo do Deus vivo será aplicado. Mas o selo do Deus vivo não será aplicado sem que o sinal da besta seja aprovado. Primeiro o sinal da besta é aprovado mundialmente, impondo sobre o mundo o domingo como dia santo, como dia da família, como dia sagrado, no lugar do sábado. E então Deus dará oportunidade para cada um fazer uma decisão inteligente. Cada habitante do planeta Terra, dos mais de 7 bilhões de habitantes, eles terão oportunidade de fazer uma decisão inteligente a favor do sinal da besta ou a favor do selo do Deus vivo. Por isso, queridos, Deus não vai deixar isso acontecer no anonimato e em segredo. Deus anuncia com prodígios no céu, sacudindo a terra. E aqui diz sobre o selo do Deus vivo. Verso 2, que estamos lendo. Viu outro anjo subir da banda do sol nascente e que tinha um selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos o quê? Assinalado. É o assinalamento, é o selamento do povo de Deus. Vão ser assinalados aonde? Na testa. Vão ser assinalados com o quê? O selo do Deus vivo. Quando você toma uma decisão que contraria o mundo, quando você toma uma decisão que coloca você na contramão do mundo, quando você toma uma decisão que coloca você nadando contra a correnteza do mundo, para guardar os mandamentos de Deus, guardar o sábado, em vez de guardar o domingo, que todo mundo guarda, então Deus diz, você é meu adorador. Porque o sábado é o sinal de que Deus é o Criador dos céus e da terra. E aqueles que se posicionarem ao lado dos mandamentos de Deus, serão honrados por Deus. Amém. Será derramado sobre eles a chuva serôdia do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo os batizará. O Espírito Santo selará neles o caráter de Jesus. Porque eles estão riscando a própria vida por amor a Jesus Cristo, em obediência a Jesus. E eles são selados pelo caráter de Jesus Cristo. Amém. Por isso diz aqui, queridos, e ouvi o número dos assinalados. Verso 4, capítulo 7, verso 4. Ouvi o número dos assinalados. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas, pastor, é muito pouco, 144 mil? 144 mil é pouco se você pensa que é a totalidade dos salvos. Mas 144 mil não é um número pequeno quando você se lembra que eles não são a totalidade, mas somente as primícias dos salvos. Os primeiros a serem assinalados são 144 mil. Mas não é somente este grupo que é assinalado pelo selo do Deus vivo, porque no capítulo 7, verso 4, diz 144 mil, e agora no verso 9, abra sua Bíblia e veja lá no verso 9, Apocalipse 7, verso 9. Depois destas coisas, depois que vi o quê? O grande tremor de terra, depois que vi o sol escurecendo, e a lua em sangue, e a queda das estrelas, ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Depois que eu vi os 144 mil sendo assinalados nas suas testas com o selo do Deus vivo. Depois destas coisas, verso 9 diz o quê? O que João viu na sequência? Eis aqui uma grande multidão. Aí já não é 144 mil, irmãos. É uma grande multidão que ninguém podia contar. Amém. Ou seja, são milhões e milhões que vão se converter. São milhões e milhões que vão se posicionar ao lado dos mandamentos de Deus. Amém.
Desses 7 bilhões de habitantes no planeta Terra, milhões vão tomar o seu lugar ao lado de Jesus, da obediência. E esta grande multidão também será selada pelo selo do Deus vivo. Porque esta grande multidão, eles aceitaram os mandamentos de Deus, foram atraídos para Jesus Cristo pelo fiel testemunho dos 144 mil. Os 144 mil chamam a atenção do mundo sobre eles, porque eles são batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Eles têm um rosto brilhando de santa consagração. Eles se posicionam ao lado dos mandamentos de Deus com risco de morte. E eles impressionam o mundo com o testemunho que dão. Por isso, uma grande multidão vai sair de Babilônia e vai se unir ao povo de Deus. A multidão de filhos e filhas sinceros de Deus, espalhados em todas as religiões do mundo, espalhados em todas as igrejas do mundo, eles vão se unir ao povo de Deus em testemunho dos 144 mil. Amém. Por isso aqui a Bíblia mostra os 144 mil, as primícias dos salvos, e a grande multidão, a seara dos salvos. E agora, primícias e seara atravessam juntos aquilo que a Bíblia chama de a grande tribulação do tempo do fim. Continua lendo então, queridos, capítulo 7, verso 10 em diante. Capítulo 7, versos 10 em diante. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estão ao redor do trono, e dos anciãos, e dos seres viventes, 4 seres viventes, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre, amém? E o verso 13, e um dos anciãos, eram 24 anciãos, um deles me falou para João, dizendo: esses aí que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? Esses aí que estão vestidos de branco, quem são e de onde vieram? Quem são eles? Os 144 mil e a grande multidão. Quem são eles e de onde vieram? E João respondeu o quê? Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Então esse período de grande tribulação, quando o povo de Deus será perseguido, quando não vão poder comprar e nem vender, conforme diz Apocalipse 13, verso 15 e 16, ali fala que eles não poderão comprar e nem vender, senão aquele que tiver o sinal da besta. Eles vão passar por um momento em que eles vão ser alimentados por Deus, vão comer o maná dado por Deus, vão beber a água que Deus vai dar para eles. Amém. Eles vão ser sustentados como Israel foi sustentado por 40 anos no deserto. Eles vieram de uma grande tribulação, diz aqui. O verso 14, não é? Estamos lendo, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Queridos, nós sabemos que isto vai ocorrer, é uma profecia bíblica. Vai ocorrer antes do fechamento da porta da graça. Depois que a porta da graça se fechar, ninguém mais se salvará, ninguém mais se perderá. Ou seja, quando a porta da graça se fechar, quem estiver salvo está salvo, quem estiver perdido está perdido. Após o fechamento da porta da graça, não muda mais a situação espiritual dos seres humanos. Quem recebeu o selo do Deus vivo está selado com o caráter de Jesus. Queridos, Apocalipse capítulo 6, verso 12 em diante, falando do sexto selo. Apocalipse capítulo 7, dentro do contexto do sexto selo, mostrando os 144 mil e a grande multidão. Isso vai durar até a abertura do sétimo selo. No capítulo 8, verso 1, é a abertura do sétimo selo. Esse é o fechamento da porta da graça. O fechamento da porta da graça ocorre somente no sétimo selo, capítulo 8, verso 5. Capítulo 8, verso 5. Aqui está o fechamento da porta da graça. Quando Jesus vai lançar um incensário sobre a terra e não mais intercederá por ninguém. Não mais intercessão. Quando ele não tem mais o incensário na mão. Abra sua Bíblia e leia Apocalipse 8 e o verso 5. E o anjo tomou o incensário. Este anjo é o anjo do concerto, é Jesus.
O anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Enquanto Jesus tem o incensário na mão, ele intercede. Ele intercede. Mas depois que ele lança o incensário sobre a terra, ele não intercede mais. Queridos, aqui termina a graça. Mas o povo de Deus continua vivendo na terra após o fechamento da porta da graça, esperando a volta de Jesus. E nesse período, queridos, eles serão sustentados por Deus. Serão sustentados pelo Espírito Santo. Há pessoas que perguntam, mas pastor, depois que a porta da graça se fechar, o Espírito Santo não se retira da terra? Sim, é verdade. Mas o Espírito Santo nunca se retirará do povo de Deus. Amém. Porque você é templo do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo habita em você. Amém. E ele não deixará de habitar em você. Após o fechamento da porta da graça, estaremos vivendo diante de um Deus Santo, sem intercessor no céu, mas batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo selou em você o caráter de Jesus. Qual é a preocupação? Não temos preocupação. Selados pelo selo do Deus vivo, batizados pela chuva serôdia do Espírito Santo, tendo em nós o caráter e a mente de Jesus. Queridos, os elementos da natureza se fizeram presentes na morte de Jesus na cruz. Quando Jesus morreu, houve um grande tremor de terra. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 51. Mateus capítulo 27, verso 51. Aqui nós lemos, o que aconteceu na morte de Cristo na cruz vai acontecer de novo. Mateus capítulo 27 e o verso 51. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então houve um grande terremoto quando Cristo morreu na cruz. Os elementos da natureza se rebelaram por aquilo que estavam fazendo para o Filho de Deus. O Deus do átomo, o mesmo Jesus que apaziguou as revoltas ondas do mar, que acalmou a borrasca, esse mesmo Jesus profetizou que na sua segunda vinda a terra também teria um grande tremor de terra, sinais e maravilhas no céu. A volta de Jesus nesta geração é a nossa mensagem. Num brilho de glória estendido de céu a céu, o Salvador Jesus retornará a esta terra, passando por constelações, inumeráveis mundos. Ele virá não como um bebê, ele virá não como um homem rejeitado, mas ele virá como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu quero ler para você João capítulo 14, versos 1 a 3. Eis a promessa que conforta, eis a promessa que consola você. Se você memorizar esses versos, estas palavras, isso trará conforto para o seu coração. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. O que mais necessitamos é crer, irmãos. Não é ver, não é sentir, mas é crer. Você e eu somos tentados a querer mais ver do que crer, mais sentir do que crer. Mas a palavra de Deus diz, o importante é crer. Jesus disse para Tomé, em João capítulo 20, verso 28, quando Tomé se lançou aos pés de Jesus e o adorou, dizendo, Senhor meu e Deus meu, Jesus respondeu, disse, Tomé, porque vistes, crestes. Mas bem-aventurados os que não viram e creram. Então, o importante para Deus não é o ver e não é o sentir, mas é o crer. Por isso Jesus está falando aqui em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, não duvide disso. Eu tenho uma morada para vocês. E se eu for, verso 3, e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Queridos, estamos quase no lar. O fim da viagem está perto. Logo, logo, Jesus Cristo voltará. Eu quero ler para vocês, para terminar, eu quero ler para vocês a primeira visão que Deus deu para Ellen Gold Harmon. Esse é o nome de solteira dela, Ellen Gold Harmon, porque ela teve esta visão logo após a decepção, o desapontamento de 22 de outubro de 1844. Ela era solteira ainda.
E veja a primeira visão que Deus deu para ela. Enquanto eu estava orando junto ao altar da família, o Espírito Santo veio sobre mim. Pareceu-me estar subindo mais e mais alto da escura terra. Voltei-me para ver o povo do advento, mas não o pude achar. Quando uma voz me disse: olha novamente, olhe um pouco mais para cima. Com isto, olhei mais para o alto e vi um caminho reto, estreito. Estão percebendo que caminho é? Um caminho reto, estreito, levantado em lugar elevado do mundo. O povo do advento estava nesse caminho, a viajar para a cidade que se achava na sua extremidade mais afastada. Então, lá no final do caminho estava a Nova Jerusalém. Também tinha uma luz brilhante colocada por trás do povo. Por trás do povo do advento existia uma luz que brilhava no caminho deles. E o anjo disse que aquela luz que tinha por trás deles era o clamor da meia-noite. Essa luz brilhava em toda a extensão do caminho e proporcionava claridade para os pés, para que não tropeçassem. Se conservavam um olhar fixo em Jesus, que se achava precisamente diante deles, guiando-os para a cidade, estavam seguros. Mas logo alguns ficaram cansados e disseram que a cidade estava longe demais e deveriam ter chegado na cidade mais cedo. E então Jesus os animava levantando o seu glorioso braço direito, e de seu braço saiu uma luz que incidia sobre o povo do advento, e eles clamavam aleluia. Outros temerariamente negavam a existência da luz atrás deles e diziam que não fora Deus quem os guiara tão longe. Então a luz desaparecia de trás deles, deixando-lhes os pés em densas trevas, de modo que tropeçavam e, perdendo de vista o sinal e a Jesus, caíam no caminho para baixo no mundo tenebroso e ímpio. Essa foi a primeira visão que Deus deu para Ellen, mostrando um povo andando no caminho estreito e falando que alguns diziam: está longe demais. Eu acho que não foi Deus que nos dirigiu até agora. E quando eles começavam a duvidar de que fora Deus que os conduzira até ali, a luz desaparecia. E agora eles ficavam em trevas e tropeçavam e caíam no abismo. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Interessante que Deus, na visão, anunciou o dia e a hora da volta de Jesus. Só que quando ela saiu da visão, ela não se lembrava o dia e a hora. Ela se lembrava da visão, mas não se lembrava do dia e da hora. Porque Deus não quer que você saiba o dia e a hora. Vai chegar um momento em que Deus vai falar o dia e a hora, mas o momento não é agora. Os santos vivos, em número 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora e o dia, verteu sobre nós o Espírito Santo e o nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés que descia do Monte Sinai. Os 144.000 estavam todos selados, perfeitamente unidos. Em sua testa estava escrito Deus e Nova Jerusalém, e tinha uma estrela gloriosa que continha o novo nome de Jesus. Por causa do nosso estado feliz e santo, os ímpios enraiveceram-se e remeteram-se violentamente, lançando mão de nós, a fim de lançar-nos na prisão. Quando estendíamos a mão em nome do Senhor, eles caíam inermes no chão. Logo os nossos olhos foram dirigidos para o oriente, pois aparecera uma nuvenzinha aproximadamente do tamanho da metade da mão de um homem, a qual todos soubemos ser o sinal do Filho do Homem. Todos em silêncio solene olhávamos a nuvem que se aproximava e tornava mais e mais clara e esplendente até converter-se numa grande nuvem branca. A parte inferior desta nuvem tinha aparência de fogo. O arco-íris estava sobre a nuvem, enquanto em redor dela se achavam 10 milhares de anjos entoando um cântico agradabilíssimo, e sobre ela estava sentado o Filho do Homem. Então a trombeta de prata de Jesus soou. Ao descer ele sobre a nuvem, envolto em labaredas de fogo, olhou para as sepulturas dos santos que dormiam, ergueu então os olhos e mãos ao céu e exclamou: despertai, exultai, vós que habitais no pó. Houve um forte terremoto, as sepulturas se abriram e os mortos saíram revestidos de imortalidade. Os 144.000 clamaram aleluia, quando reconheceram naquela multidão ressuscitada amigos que tinham se separado deles pela morte, e no mesmo instante foram transformados e arrebatados juntamente com eles para encontrar o Senhor nos ares. E agora, queridos,
Uma viagem de 7 dias. Todos nós entramos numa nuvem. Todos nós entramos juntos numa nuvem. E estivemos 7 dias. 7 dias. Ascendendo para o mar de vidro. Aonde Jesus trouxe as coroas. E com a sua própria mão as colocou sobre a nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Amém. Ali, sobre o mar de vidro, os 144 mil formaram um quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas estavam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas estrelas. Todos estavam perfeitamente felizes com a sua coroa. E todos estavam vestidos com um glorioso manto branco, dos ombros até os pés. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Jesus levantou o potente e glorioso braço, segurou o portal de pérolas, fê-lo girar sobre os seus luzentes gonzos e nos disse: lavastes vossas vestes em meu sangue, permanecestes firmes pela minha verdade, entrai. Possuí por herança o reino que vos está preparado. Amém. Todos entramos e sentimos ter perfeito direito à cidade. Ali vimos a árvore da vida e o trono de Deus. Do trono provinha um rio puro de água, e de cada lado do rio estava a árvore da vida. De um lado do rio havia um tronco da árvore, e do outro lado outro tronco, ambos de ouro puro e transparente. A princípio pensei que via 2 árvores. Olhei outra vez e vi que elas se uniam em cima numa só árvore. Assim estava a árvore da vida em ambos os lados do rio da vida. Seus ramos curvavam-se até o lugar em que nos achávamos, e seu fruto era esplêndido, tinha o aspecto de ouro, o fruto da árvore da vida, uma mistura de prata com ouro. Todos nós fomos para debaixo da árvore e sentamo-nos para contemplar o encanto daquele lugar. Quando ali chegamos, encontramos os irmãos Fitch e Stockman. Esses 2 irmãos, que tinham pregado o evangelho do reino, e a quem Deus pusera na sepultura para os salvar, se achegaram e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido no pó da terra. Tentamos lembrar nossas maiores provações para contar para eles o que tinha acontecido depois que eles morreram, mas pareciam tão pequenas em comparação com o peso eterno da glória muito excelente que nos rodeava, que nada pudemos dizer. Somente exclamamos: aleluia, é muito fácil adquirir o céu. Aleluia, é muito fácil adquirir o céu. Queridos, a glória que está esperando por você mostrará que foi muito fácil chegar no céu. Quando você no céu tentar se lembrar das aflições que você passou, você vai: não foi muito fácil. Lá não foi nada. Você e eu podemos estar nos afogando num copo d'água, meu irmão. Existe um céu à sua espera. Amém. Existe uma nova Jerusalém à sua espera. Amém. Estamos quase no lar. Não é hora de desistir. Nossa viagem está programada para durar 7 dias, subindo da terra para a nova Jerusalém. Deus é que escreve tudo em ciclos de 7. Até para chegar ao céu, nós vamos num ciclo de 7 dias. Aleluia, irmãos. Ora bem, Senhor Jesus, essa é a bendita esperança, quase no lar. Mas nós queremos que você chegue ao lar. Chegue ao lar. E é pelo sangue de Jesus. Amém. É pelo poderoso nome de Jesus que você e eu vamos chegar lá. Amém, irmãos? Amém. Não desista. Nosso destino é o céu. Amém. Aleluia. Glória a Deus.